Agora, página 57, como resolver uma equação incompleta do segundo grau. Nós vamos para o primeiro exemplo, onde nós vamos ter o A e o C. Então, ax ao quadrado mais c igual a zero. O A precisa ser diferente de zero para ser do segundo grau. Aqui nós não vamos ter o B, por isso que ela é uma incompleta. E vamos ter o C também diferente de zero. Então, o primeiro exemplo está aqui, 3x ao quadrado menos 48 igual a zero. Sendo U igual ao universo dos reais. Então, universo, minha resposta tem que estar dentro do conjunto dos números reais. Se aqui fosse, por exemplo, naturais, quando a gente chegasse no resultado, só ia valer o 4, porque menos 4 não é natural. Então, precisa sempre olhar quem é o universo. Normalmente, quando não põe universo nenhum, é porque são os reais, tá? Para resolver a equação, a gente não tem que separar o que tem letra do que não tem letra? A incógnita para um lado, quem não tem para o outro. Então, esse menos 48, ele está subtraindo. Quando ele vai no segundo membro, ele vai somando. Então, como era 0, 0 mais 48 dá 48. Agora, nós vamos tirar esse 3. Ele está multiplicando. Lembra quando não tem nenhum sinal entre duas letras ou entre um número e uma letra? É multiplicação. Se ele está no primeiro membro multiplicando, ele vai para o segundo membro dividindo. Se alguém tiver esquecido, né? Primeiro membro está antes do igual, segundo membro é o que está depois do igual. Fazendo essa divisão, nós vamos obter 16. Agora, precisamos passar o quadrado para o segundo membro. E ao contrário da potência, é a raiz quadrada. Então, ele vai sumir daqui e vai aparecer lá como uma raiz quadrada. Porém, precisamos lembrar, na resolução de uma equação, toda vez do segundo grau, toda vez que eu passar o expoente 2, que vai virar uma raiz quadrada, vale o positivo e o negativo. Então, sempre supor isso na frente da raiz. Raiz de 16 é 4, nós vamos ter o x', o mais 4, que pode pôr somente 4, e o x duas linhas, o menos 4, e aí nós temos duas raízes, 4 e menos 4. Como é que você vai saber se está tudo certo? Volta aqui na equação e põe 4 no lugar do x e vê se vai realmente dar zero. Depois põe o menos 4 no lugar do x, tem que dar zero. Se não der zero, você errou em algum lugar, volta e procura o erro. Mais um exemplo onde temos o A, que vale 3, e o C, que vale menos 36. Universo, reais. Esse exemplo aqui eu estou dando só porque vai dar uma raiz quadrada aqui que não é exata. Então, para ninguém se desesperar, porque aí fala assim, explica só que tem raiz exata. Daí, na hora que vai fazer, tá cheio de raiz que não é exata. Então, vamos lá. Vamos isolar o que tem letra do que não tem. Então, 36 negativo, quando ele vai para lá, tá subtraindo, vai somando. 3 está multiplicando, vai dividindo. A divisão vai dar 12. Quadrado vai para lá, vira raiz quadrada, não esquece que tem o mais e o menos. E aí, que número vezes ele mesmo dá 12? Não tem nos números naturais. Então, nós vamos ter que fatorar, dividir somente por números primos. E aí, como a raiz é quadrada, nós vamos agrupar de 2 em 2 números iguais. Aqui juntou, vai sair um 2, ele vai sair, tá vendo? Fora da raiz. Esse coitadinho que sobrou, ele fica em casa, lembra? Vai ficar dentro da casinha lá do 3. Então, nós vamos ter resposta 2 raiz de 3. A positiva, que é o x', e a negativa, que é o x duas linhas. Menos 2 raiz de 3. Tá dentro do conjunto dos números reais? Sim, as duas respostas são números reais, então as duas são raízes dessa equação. Vamos para mais um exemplo com A e C. Um exemplo agora que não vai ter a solução em R, tá? Então, ó, 5x ao quadrado mais 45 igual a zero. Vou separar o que tem incógnita do que não tem, mais 45, está somando. Quando vai para o segundo membro, vai subtraindo. O 5 está multiplicando, passa dividindo. 45 por 5 vai dar 9, não esquece do sinalzinho de menos. Quadrado vai virar raiz, portanto, mais e menos antes. Só que, olha só, a raiz é negativa. Então, não tem solução em R. Por quê? Porque não existe nenhum número
que vezes ele mesmo, que elevado ao quadrado dê negativo. Só uma dica, né? Toda vez que você tiver qualquer equação, desde o 7º ano, só para a gente lembrar. Se todos os termos da equação tiver um fator comum, no caso aqui o 5 é fator comum, eu posso dividir a equação todinha por 5. E aí aqui vai ficar x ao quadrado, aqui vai ficar 9 e aqui continua zero mesmo. Que 0 dividido por 5 dá 0. E aí a gente continua a equação daqui, com números bem mais simples. Então, mais 9 está somando, quando ele vai para o segundo membro, ele vai subtraindo. Quadrado, quando vai para o segundo membro, vai virar uma raiz quadrada. Não esquecer do mais e menos antes. Só que, o que não pode esquecer? Este sinal, ó. Se eu tenho menos 9, que número eleva ao quadrado e dá menos 9? Não existe. Então, esse não tem solução em R. Então, veja, uma forma que ficou com números bem menores, a mesma equação, a solução é mais simples. De qualquer jeito, vai dar o mesmo resultado. Vamos mudar o tipo de equação. Continua sendo incompleta do segundo grau, só que agora ela não tem o C. Ela tem o A e o B. Então, ó, o A diferente de 0 e o B diferente de 0. Então, vamos nesse primeiro exemplo. 2x ao quadrado é igual a 4x. Então, o que eu preciso lembrar? Lembra que a gente só começa a resolver esse tipo de equação do segundo grau quando tiver tudo no primeiro membro igual a 0. Então, esse 4x precisa sair do segundo membro e vir para o primeiro membro. Que vai ficar 2x ao quadrado menos 4x igual a 0. Para resolver quando tem A e B, o que a gente precisa? Usar produto notável e fatoração. Então, aqui nós vamos usar fatoração. Qual é o fator comum? Então, gravem isso. Toda vez que tiver A e B na equação do segundo grau, vai usar a fatoração. Fator comum em evidência. O que tem em comum? Nos números, os dois são da tabuada do 2, então ele é fator comum. E tem x nos dois, então o fator comum é 2x. Aí nós vamos fazer a divisão, né? 2x ao quadrado dividido por 2x vai dar x. Menos 4x dividido por 2x vai dar o menos 2. E aí igual a 0. Chegamos aqui numa equação produto. É uma multiplicação e o resultado é 0. Ela é uma equação produto porque que multiplicação que dá 0? Só vai dar 0 se um dos fatores da multiplicação for 0. No caso aqui, nós temos dois fatores. Ou o 2x é 0, ou o x menos 2 é 0. Lembra que a equação do segundo grau pode ter até duas soluções diferentes? Vai resolver cada uma. 2x igual a 0 vai dar o x' igual a 0. X menos 2 igual a 0, o menos 2 vai para o segundo membro, vai ficar somando e vai dar x' igual a 2. Raízes desta equação, 0 e 2. Como não foi falado o universo, a gente precisa lembrar, o universo são os números reais. Outro exemplo aqui que eu quero chamar a atenção, onde também tem A e B, não tem o C, mas o A está negativo. Pode manter ele negativo e resolver assim? Pode. Você precisa lembrar que quando chega no resultado final, não pode dar valor de menos x é igual a tananã. A gente quer o valor do x, não do oposto do x. Então, eu costumo mudar sempre já na primeira linha. Se o meu A for negativo, eu multiplico a linha inteira por menos 1. 1 não é elemento neutro da multiplicação? Então, não vai mudar nenhum número. Só vai mudar o sinal, porque quando eu multiplico por menos, ele muda todos os sinais. Então, esse era menos, ficou mais, não precisa escrever mais. Era mais, ficou menos. 0 é nulo, não tem sinal. E aí, vamos seguir a mesma coisa, ó. Uma equação incompleta do segundo grau com A e B. Vamos colocar fator comum em evidência. Comum de 4 e 12 é 4. De x ao quadrado de x é x. Faz a divisão. 4x ao quadrado dividido por 4x vai dar x. Menos 12x dividido por 4x vai dar menos 3. Caímos de novo numa equação produto, onde sabemos que o
resultado de uma multiplicação só pode ser zero se um dos fatores for zero. Então, ou o primeiro fator 4x é igual a zero, ou o segundo fator, que é x menos 3, é igual a zero. E aí é só resolver, porque aí vira uma equação do primeiro grau, isola o x. Nós vamos ter x' 0 e x duas linhas 3. As raízes dessa equação são 0 e 3. Volto a repetir. Como é que eu sei, depois que eu acabei, saber se está certo? Substitui o x por 0, depois por 3, eles vão ter que dar 0 de qualquer jeito. Se não der, vai procurar que tem algum erro. Outro tipo, então agora página 60. Resolução de equação completa do segundo grau, cujo primeiro membro é um trinômio quadrado perfeito. Então, lá vamos usar fatoração novamente. Então, nós temos a equação 9x² menos 30x mais 25 igual a zero. Primeiro membro é tudo que está antes do igual. Para saber se é um trinômio quadrado perfeito, a gente precisa achar a raiz quadrada de dois termos. No caso aqui, 9x², a raiz é 3x, e do 25 a raiz é 5. Nós temos que pegar essas raízes, multiplicar uma pela outra e sempre fazer vezes 2, é sempre o dobro. Deu 30x. Este é o valor aqui que a gente não tinha encontrado a raiz quadrada. Então, sim, isto é um trinômio quadrado perfeito, e nós vamos escrever as duas raízes com este sinal aqui. Então, se for mais, nós vamos pôr mais aqui. E elevar ao quadrado. É o quadrado da diferença, lá dos produtos notáveis, que quando a gente resolve esse produto notável, ele vira um trinômio quadrado perfeito. Então, vamos, a partir daqui, resolver a equação. Parênteses fica, nós vamos ter que tirar o quadrado primeiro. O quadrado vira raiz quadrada. Só que raiz quadrada de zero é zero e zero é nulo, não precisa mais dos sinais. Aí virou uma equação do primeiro grau. Isola quem tem x de um lado, quem não tem do outro. Esse menos 5 está no primeiro membro, quando ele vai no segundo, ele vai somando. Esse 3 está multiplicando, ele vai dividindo. Como a divisão não é exata, a solução é 5/3, tá? E vejam bem, essa equação, ela admitiu apenas uma solução. Mais um exemplo de equação completa, onde o primeiro membro, que é o que está antes do igual, é um trinômio quadrado perfeito. Então, vamos descobrir se é, né? Raiz quadrada de x² é x. A de 8x não tem, a gente vai para a do 16, que é 4. Vamos multiplicar as raízes uma pela outra e sempre por 2. Deu 8x. Esse é o termo que não tinha raiz exata. Então, nós vamos apenas copiar o sinal dele aqui, com as duas raízes, e elevar tudo ao quadrado. Aí, vai começar a resolver. Quadrado vai lá do outro lado, vai virar raiz quadrada. Como zero é nulo, ele vai ficar só raiz de 0, 0. E aí, uma equação básica do primeiro grau. Separa o que tem letra do que não tem. Então, x é igual a menos 4. Menos 4 é a solução. Quero ter certeza. Vai pôr 4 aqui e resolver. Vai ter que dar 0. Se não der 0, procurar o erro. Vamos para um último exemplo, onde ela não veio escrita no termo geral. Então, lembra sempre, vai começar a resolver uma equação do segundo grau, ela precisa estar nesse formato aqui. Tudo no primeiro membro, no segundo membro igual a 0. Então, aqui, ó, nós temos uma multiplicação que não é um produto notável. Então, precisa fazer a distributiva. O x multiplica o x, vai dar x², e x vezes 6 dá mais 6x. Menos 5 vai multiplicar x, vai dar menos 5x, e menos 5 vezes mais 6 dá menos 30. O que está lá no segundo membro e não é zero, precisa vir para o primeiro membro fazendo a operação inversa. Está somando, vem subtraindo. Está subtraindo, vem somando. E o que ficou no segundo membro? O zero. Agora eu preciso fazer o quê? Agrupar os termos semelhantes. Termo semelhante, ele tem que ter a parte literal, tudo igual. A parte literal é a letra.
Então, tem mais alguém com x ao quadrado? Não. Então, o x ao quadrado já vem. Tem mais alguém com x? Tem. Temos aqui o 6x menos 5x, que vai dar um x, e menos 13x, então vai ficar menos 12x. Termo independente, aqueles que não têm letra junto, nós temos aqui menos 30 mais 66, que vai dar mais 36. Agora sim, nós temos ela escrita no termo geral, e aí eu posso começar a resolver. Então, é um trinômio, eu vou ver se ele é um quadrado perfeito. Raiz quadrada aqui é x, aqui é 6, multiplico as raízes e sempre vezes 2, aí deu 12x, que é o termo que nós temos aqui. Vamos supor que aqui desse 14x, 15x, isso não seria um trinômio quadrado perfeito, até o momento não daria para a gente resolver, tá? Mas aqui deu, então nós vamos pegar as raízes com o sinal desse termo aqui e elevar ao quadrado, e sempre igual a zero. Quadrado vai para lá, raiz quadrada de zero é zero, zero é nulo, não tem nenhum sinal. Virou uma equação do primeiro grau. Isolo x, o menos 6 vai para o segundo membro, fica positivo, então x é igual a 6. Essa é a solução, testa aqui para ver se deu certo, tá? Até uma próxima.